De ler uma palavra com os irmãos aí, Romanos, capítulo 3, versículo do 21 até o 26. Eu vou ler na NVI, tá? Se os irmãos conseguirem trocar aí a versão. Vamos lá, deixa eu pegar aqui também. Romanos 3, do 21 até o 26. Beleza? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Queria fazer mais uma oração com vocês. Querido Pai e meu Deus, estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir da Tua palavra, Pai. Peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha com Teu Santo Espírito poderoso aqui, Pai, agir nesse lugar, Senhor Deus. Peço a Ti, Pai, que o Senhor venha abrir mentes aqui, Senhor Deus, venha abrir corações, Pai, para receber a Tua palavra, Senhor Deus. Peço também a Ti, Senhor Deus, que o Senhor venha me usar, Pai, para expressar aquilo que o Senhor queira falar, Deus. Em nome de Jesus, e eu, desde já, eu Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui hoje. Amém? Esses versículos, irmãos, eles falam de um atributo de Deus que eu gosto muito de estudar. Não é o que eu mais gosto, mas eu gosto muito de estudar, que é a justiça de Deus. Paulo aqui, ele está se referindo para a igreja em Roma, né? A igreja de Roma não conhecia ele pessoalmente, mas ele mandou essa carta porque na igreja de Roma tinham muitos judeus. Fato é que essa carta aos romanos está cheio de elementos do ritual judaico, né? E eu gosto muito de estudar a justiça de Deus, simplesmente porque nós vivemos num mundo que nós vemos injustiça todos os dias. Todos os dias a gente vê na televisão, vê guerras, vê fome, vê destruição. E a justiça de Deus me traz uma certa esperança de que um dia eu vou ser satisfeito por essa justiça. Deus, ele vai cumprir a justiça perfeita. A nossa justiça, ela está contaminada pelo pecado. Nossa justiça, ela é imperfeita. Nós não conseguimos fazer justiça. Por isso que nós temos que deixar Deus agir da forma que Ele quer. É Ele que faz a justiça perfeita. Nós aqui na terra, irmãos, apenas vivemos, ficamos indignados, ficamos com raiva, né? Irai-vos, mas não pequeis. Mas a justiça plena de Deus, é Ele que vai cumprir. E essa justiça, ela vai atingir a todos, indistintamente. Vamos ler novamente o versículo 23. Se puder colocar aqui no telão, fazendo favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como que a gente consegue ter essa compreensão profunda de que nós todos pecamos? Tem muita gente que se acha o bom aí, né? A religião coloca isso na vida da pessoa, né? Você tenta ser bom para Deus te aprovar. Sendo que o evangelho é totalmente o inverso. Deus vem e resgata você mesmo na miséria, né? E como que a gente consegue ter, irmãos, essa consciência aqui? Vou propor para os irmãos o seguinte. Eu vou fazer um exercício hoje de imaginação aqui. Vou contar uma história, vocês tentem se colocar nessa história. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte. Imagine que vocês são ricos, né? Imagine que você é uma pessoa rica. Mas assim, não é rico, é extremamente rico. Uma pessoa bilionária, muito mais do que qualquer outra pessoa rica nesse mundo. Beleza? Imaginou isso? Tranquilo. Aí, lá na sua mansão, deitado, legal lá, você decidiu fazer uma coisa diferente. Estava entediado, decidiu fazer alguma coisa diferente. Falou assim, eu vou criar borboleta. Né? É uma analogia, tá, irmão? Você só pensa aí. Decidiu criar borboletas. E você conseguiu mover seu coração nesse sentido de criar as borboletas.
e foi lá, conversou com os criadores de borboletas, conversou com os caras que entendem mesmo do assunto, né? E começou a ver vídeo na internet, você ficou expert em criar borboleta. Aí lá na sua mansão enorme lá, né? Você foi lá, separou um cantinho lá para as borboletas, né? E para criar borboletas, o que precisa? Precisa do ambiente certo, né? Temperatura ideal, precisa de alimento, borboleta também se alimenta, precisa das flores, as árvores específicas para a borboleta poder se desenvolver naquele ambiente, né? Então, você ajeitou lá o espacinho, pegou lá no cantinho lá da sua mansão, plantou as flores, colocou água, deixou o ambiente na temperatura certa, né? Nesse espacinho que você separou lá na sua mansão, tinha um caninho de esgoto ali passando. Você falou assim, deixa esse cano de esgoto aí, eu não vou me estressar com isso aí não, né? Borboleta tem um jardim inteiro aqui, por causa daquele esgoto lá, não vai ter problema. Decidiu deixar aquele caninho de esgoto lá. Aí você foi lá, adquiriu as borboletas, né? Colocou lá dentro, e todos os dias você chegava lá no jardim, e simplesmente gostava de observar as borboletas, você, né, gostava de brincar com elas gostavam de brincar com você, e era um relacionamento bom, você e as borboletas, né? Só que quando você colocou as borboletas lá dentro, você falou assim para elas, o dia que vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui nesse jardim, fazer o que quiser, pode comer flor aqui, pode brincar à vontade, faz o que vocês quiserem nesse jardim aí, só não vão ali para aquele esgoto, tá? O dia que vocês forem ali naquele esgoto, vocês vão morrer. Beleza. Todo dia você ia lá, brincava com as borboletas e tal. Um belo dia, você chegou no seu jardim, abriu a porta do jardim, se deparou com uma barata. Como é que uma barata consegue entrar no jardim lacrado aqui, que era só borboleta? Conforme você foi entrando, você foi vendo mais e mais baratas ali. De repente você viu que estava infestado de barata o seu jardim. O que eu faço? Você já desconfiou. As borboletas te desobedeceram. Elas foram para o esgoto. E automaticamente, de borboletas, elas se transformaram em baratas. A barata contaminou todo aquele jardim seu perfeito, né? Barata é um bicho nojento. Barata é um bicho que contamina todos os lugares que passa. E elas contaminaram aquele seu ambiente. O que você faria? Qual que seria a nossa reação? Né? Eu não sei vocês, eu não gosto de... Às vezes alguém gosta, eu não gosto. Então, pegava lá o meu carrinho e ali no Peg Pack... Não, eu sou uma pessoa rica, né? Eu vou pedir pro meu mordomo ir lá no mercado, vai lá, compra 10 vidrinhos de Cotrine lá para mim, por favor, né? Ia lá na minha mansão tem uma oficina gigantesca, tem todos os tipos de ferramenta. Pegava minha maquininha costal, né? Jogava o Cotrine lá dentro, misturava com água, bonitinho, né? Chegava lá, né? Exterminaria a barata na hora. Por quê? Barata é um bicho nojento, contaminou, me desobedeceu também. Agora, meus irmãos, vamos transportar para a nossa realidade. Quando Deus decidiu criar o ser humano, irmãos, eu fiz uma analogia com borboletas, né, que é um bicho conhecido, a gente sabe. Mas Deus criou o ser humano do nada. Deus, Ele projetou os órgãos do ser humano, o que ele ia comer, como ele ia sobreviver, como ele ia se relacionar. Deus, Ele criou o ser humano para ter relacionamento com Ele. Era o ser que Ele ia ter prazer naquele ser. E a partir desse momento que Ele definiu o ser humano, Ele definiu o ambiente que o ser humano ia viver. Da mesma forma que você foi lá e fez o jardim para as borboletas se desenvolverem, Deus fez o ambiente perfeito para o homem se desenvolver. E nesse ambiente tinha tudo, tinha flor, tinha fruto, tinha animais. Nós poderíamos fazer o que quisesse no jardim perfeito que Deus criou para nós nos desenvolvermos. Deus, Ele criou o ser humano com uma capacidade de escolha.
quando a gente estava lá, nesse jardim perfeito de Deus, a gente podia escolher entre continuar dependendo de Deus, ou desobedecer a Deus e se rebelar contra Ele, tá? Quando Deus colocou o ser humano no jardim, Ele falou assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem nesse jardim, pode comer todos os frutos, pode usar os animais à vontade, faz o que vocês quiserem, só não vão comer da árvore do fruto do bem e do mal. E o ser humano, meus irmãos, no seu orgulho, na sua prepotência, ele usurpou ser igual a Deus, tá? Muitas pessoas falam: comer o fruto, o que tem a ver com isso? O ser humano, ele foi tentado, e ele consumou esse pecado pelo seu orgulho. Ele quis ser igual a Deus, né? E o que aconteceu decorrente disso? Nós contaminamos todo o jardim perfeito de Deus, toda a criação, com o nosso pecado. Viu que o ser humano tinha pecado, ele automaticamente, ele já amaldiçoou toda a criação por causa do nosso pecado. E quando ele chegou lá no jardim e viu o homem em situação de pecado, o que vocês acham que seria a justiça plena de Deus contra o ser humano? Da mesma forma que a gente queria ir lá matar as baratas, Deus, ele teria exercido a sua justiça perfeita e plena, se no exato momento que a gente pecou, ele tivesse nos exterminado da face da terra. Deus é um Deus que simplesmente, ele não compactua com o pecado. Ele não pode compactuar com o pecado. O pecado para ele é abominação, é uma rebeldia contra ele. E o pecado, ele faz isso, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele traz essa consequência. E nós quisemos isso, meus irmãos, tá? Não foi nenhuma eventualidade daí da natureza. Nós quisemos isso aí. Adão e Eva tipifica o que qualquer um de nós faria no lugar deles, tá? Adão e Eva estavam no ambiente perfeito, tinha relacionamento com Deus, tá? E eles poderiam continuar dependendo de Deus, mas infelizmente eles quiseram se rebelar contra Deus. Gênesis 3:17. Quero ler esse versículo com vocês. Gentileza. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei você não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O pecado, ele trouxe essa consequência. Deus amaldiçoou a terra, não foi porque ele quis, foi por causa do nosso pecado. Em consequência disso, sofrimento. Todo mundo aqui sofre para ter o seu alimento, o seu ganha-pão. Todo mundo soa, né? Depois que o ser humano pecou, as plantações começaram a brotar erva daninha, né? A gente não sabe como que era antes, né, do pecado, mas eu creio que o trabalho, quando a gente estava sem o pecado, o trabalho era prazeroso. Nós tínhamos prazer nisso, nós ficávamos satisfeitos com o trabalho de nossas mãos, né? Porque foi Deus que deu, a gente era dependente de Deus. Depois que nós pecamos, além de ter que sofrer por causa do pecado, Deus amaldiçoou a terra inteira. Eu quero ler outro versículo com vocês, Romanos 6:23, por gentileza. Não, desculpa, Romanos 8:22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Meus irmãos, a natureza inteira sofre por conta de nosso pecado. Nós infestamos realmente a criação de Deus com o nosso pecado. Igual uma barata, ela infectou o ambiente lá do seu jardim. O pecado trouxe essa consequência para o mundo inteiro. Os animais sofrem por conta do nosso pecado, tá? Lá no versículo 23, passa um versículo para frente aí, fazendo favor. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos,
e a redenção do nosso corpo. A criação sofre e nós também sofremos. Quantas vezes nós fomos injustiçados? Quantas vezes nós sofremos na mão de outras pessoas que são injustas também? Ninguém consegue julgar perfeitamente como Deus julgou. E eu já falei aqui que Deus seria justo se tivesse nos exterminado naquele exato momento. Mas foi isso que Ele fez? Irmãos, essa é a boa notícia. Deus já tinha um plano eterno para tentar nos salvar. Vamos voltar na analogia lá. Será que você está com a situação lá? Barata infestou seu jardim e você estava desesperado querendo dar um fim logo naquele negócio lá, mas você resolveu, como você é uma pessoa muito rica, falou assim, vamos tentar salvar essas baratas aqui, né, para se transformar de volta em borboleta? Tá. Você chamou, como você é uma pessoa muito rica, você tem influência, você conseguiu chamar os maiores cientistas do mundo para estudar seu problema. Chamou os botânico, biólogo, físico, químico, chamou para tentar resolver o seu problema. Contou o problema para eles, falou assim, eu tô com essas baratas aí, né? O que eu faço? Tem como transformar elas de volta em borboleta? Aí você deu um tempo, falou, então vou dar um tempo para vocês pensarem. Passou um tempinho, eles voltaram para você e falaram assim, jeito tem, mas vai custar todo o seu dinheiro e sua vida. Você ficou meio curioso, mas como que é? Como que vai ser esse plano aí seu? É o seguinte, o seu dinheiro vai ser a gente vai construir uma máquina. Vai construir uma máquina, você vai entrar dentro dessa máquina, vai se transformar numa barata e vai entrar lá no meio do jardim, vai falar o baratês com as outras baratas e vai ter que mostrar para elas que o esgoto não é o lugar delas, que elas não podem ir para o esgoto. Barata entra e sai do esgoto, né? Não consegue por si só sair. Mas aí você foi lá, a solução seria você se transformar numa barata, viver como uma barata e mostrar, e provavelmente as outras baratas lá que não quer sair do esgoto, vai te matar. Vocês já estão imaginando aí, né? Versículo 24, lá de Romanos 3, por gentileza. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Até aí. Vamos transportar agora para a realidade. O que Jesus fez? Irmãos, o Deus da glória, tá? Imagina, eu tô falando aqui que você tem dinheiro só, tá? Jesus é o Rei da glória, Ele tem poder, tá? Ele não tem dinheiro, Ele criou todas as coisas, tá? E Ele se esvaziou, Ele abriu mão de toda a sua glória para chegar aqui na terra como homem. Vocês têm noção, meus irmãos, que o Deus da glória abriu mão de tudo, teve que vir na terra, teve que ser sujeito, teve que comer, teve que ir no banheiro, teve que fazer necessidade, teve que andar aqui por essa terra aqui de pessoas pecaminosas. Vocês estão conseguindo compreender o nível que ele teve que se rebaixar para poder salvar a gente? Eu não sei vocês, mas eu penso nisso, eu fico tentando entender quão grande é isso, esse amor que Ele sentiu pela gente, para nos salvar. Filipenses 2, 7 a 11. Coloca lá, fazendo favor. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pode ir. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, e Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus fez? Ele veio na terra, ele como homem, ele se relacionou, ele falou a nossa língua, ele falou com nós, mostrando que o pecado não é o nosso lugar. E o que mais que ele fez? Ele morreu. Se vocês querem saber o nível do tanto que Deus abomina o pecado, olha para Jesus, olha para o sacrifício dele. Deus abomina o pecado, e ele simplesmente, ele não pode inocentar a gente que é condenado. Ele não pode. É a mesma coisa que, vamos supor que você chega na sua casa, tem um ladrão lá, e ele roubou todas as suas coisas, e ele matou toda a sua família. Você pega esse ladrão e leva para a polícia. Aí chega no dia do julgamento, todas as provas condenam aquele cara que fez essa atrocidade com a sua família. O juiz simplesmente olha para o cara e fala, não vou condenar não, coitadinho, pá, inocente. Como é que você fica? Esse é o nível da justiça de Deus, irmãos. Nós pecamos, nós falhamos com Deus, e nós somos simplesmente culpados por nosso pecado. Ele não pode inocentar nós como inocente. Porém, ele depositou toda a ira contra o pecado em Cristo. Cristo fez justiça pelos nossos pecados. Essa é a justiça de Deus. Se você quer saber, falo de novo, se você quer saber o nível do tanto que Deus abomina o pecado, olha para Cristo. Foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, carregou uma cruz. O pastor Mateus pregou alguns cultos atrás aqui. Cristo, ele teve que comer excremento humano para cumprir a vontade de Deus. Por que que ele fez isso? Resgatar nós. E Cristo, ele sofreu, ele se entregou como um sacrifício substitutivo para nós. Tem um termo, um conceito aí que Paulo fala aqui em Romanos, que é um termo judaico, dos rituais judaicos. Eu acho importante explicar para os irmãos aqui, vai um pouco de teologia. Versículo 25, coloca para mim, fazendo favor, de Romanos 3. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Pessoal, essa palavra propiciação, ela é carregadíssima de conceito judaico. E Paulo aqui está fazendo uma relação com como que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. Hoje nós somos salvos olhando para Cristo. A gente sabe desse sacrifício de Cristo, né? Então a gente conhece a Cristo, a gente entrega a vida para Ele, e o sacrifício substitutivo, a gente é salvo. Porém, no Antigo Testamento, ainda não era revelado o Messias. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Quando Israel estava lá no deserto, Deus deu a lei para Moisés. A lei é uma série de normas lá que a gente tem que ser para poder ser salvo, tá? Então você fala para mim assim, então é só a gente cumprir a lei que nós vamos ser salvos, né? Mas não é bem assim. A lei, ela condena, porque ninguém cumpre a lei. Não matarás, não furtarás, né? Amarás ao Senhor seu Deus de todo o coração. Esse aí é os 10 mandamentos, tá? É a lei de Deus. Ninguém na terra consegue cumprir essa lei, tá? Então, ela é como se fosse um espelho para mostrar as nossas falhas. E a lei de Deus é perfeita, mas ela condena nós, porque ela mostra aonde a gente erra, tá? E Deus instituiu, lá no deserto, instituiu o sacrifício de animais.
tinha uma pessoa que era responsável por oferecer esse sacrifício. Era o cara tinha que ser um cara mais santo ali do povo de Israel. Era o sumo sacerdote, tá? Ele era o único permitido para entrar na presença de Deus uma vez por ano. Era só ele que conseguia entrar, uma vez por ano, e ele tinha que entrar num lugar chamado Santo dos Santos, que ficava no meio, literalmente no meio do templo. Só ele que era permitido entrar lá dentro. Se por um acaso ele entrasse impuro lá dentro do Santo dos Santos, ele morria na hora, Deus matava ele na hora. Então, como medidas de segurança, eles amarravam uma corda na cintura do camarada, ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, e na borda da vestimenta dele tinha sino. De repente o sino parava de tocar, os caras lá fora já estavam segurando a corda, né? Já sabia, morreu. Puxava, né? Ih, entrou impuro. Próximo, aí vinha o novo sumo sacerdote, né? Então era assim que funcionava essa questão do sumo sacerdote. E o sacrifício funcionava o seguinte: o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, levando 2 cordeiros brancos sem defeito. Para que 2 cordeiros? Um cordeiro ele ia sacrificar para pecados próprios, né? Porque ele não podia entrar na presença de Deus impuro. Então ele apresentava para ele o sacrifício. E o outro cordeiro, ele apresentava sacrifício para Israel todo. E como funcionava essa questão do sacrifício? Ele imolava o cordeiro, e aquele sangue, ele tinha que ser aspergido no propiciatório. Tá vendo essa arca da aliança aqui? Isso aqui é uma réplica, tá? Lá dentro do Santo dos Santos, tinha uma arca parecida com essa. A arca da aliança é bem maior. Essa parte aqui, a tampa, era feita toda em ouro. Ouro puro, ouro batido. E é igual aqui. Em cima da arca tinha os querubins, tá? Então isso aqui é uma réplica, tá? Da arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha os 10 mandamentos. Era guardado lá dentro. Então o sumo sacerdote, para oferecer o sacrifício, degolava o cordeiro, pegava o sangue e jogava em cima da tampa. Isso aqui chama-se propiciatório. É o nome da tampa da arca da aliança. Tinha 1,10 m por 60 centímetros, tá? Então ele aspergia o sangue em cima da tampa da aliança, como se estivesse cobrindo a condenação da lei que estava lá dentro. Então, entre a condenação da lei e o justo juízo de Deus, estava o sangue do cordeiro imolado ali. Então era perdoado os pecados como sacrifício substitutivo. Substitutivo porque eu já falei, ninguém consegue cumprir a lei, então a gente precisa, né? Sem sacrifício não há remissão pelos pecados. Então, entre a condenação da lei e o justo juízo de Deus, tinha o sangue do cordeiro cobrindo a tampa da arca da aliança. Entenderam isso, né? Beleza? Versículo 25 de novo. Deus o ofereceu, 25 do capítulo 3, tá? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui? No Antigo Testamento, Deus tolerou o pecado da humanidade. Ele instituiu esse sacrifício substitutivo, mas ele tolerou ali o pecado da humanidade, né, porque ele já tinha bolado o plano eterno dele, o sacrifício de Cristo. Então, ele guardou toda a sua ira, até chegar o dia de Cristo. Ele jogou toda a sua ira em Cristo, e através desse sacrifício, Jesus aspergiu o seu sangue, tá? E agora, todos os que estão em Cristo, entre a condenação da lei e o justo juízo de Deus, tem o sacrifício definitivo pelo pecado da humanidade, é Cristo. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui na carta aos Romanos, que entre a condenação da lei, tá? E o justo juízo de Deus, tem o sangue de Cristo. Então, todos os que estão debaixo do sangue de Cristo, Deus aplacou a sua ira. Jesus, ele aplacou a ira de Deus, que era para vir sobre nós, tá? Que era para ter nos exterminado quando a gente pecou lá no jardim do Éden.
essa justa justiça de Deus, ela não pode compactuar com o pecado. Então ele condenou, jogou toda a sua ira em cima de Cristo, tá? E Jesus derramou o seu sangue por nós como propiciação definitiva para nos salvar da condenação da lei. A lei nos condena, Cristo nos salva. O que motivou? O que motivou Cristo a oferecer esse sacrifício por nós? Acho que todo mundo conhece o versículo mais conhecido aí da Bíblia, João 3,16. Acho que muitas pessoas aqui sabem até de cor, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Cristo se ofereceu ali naquele sacrifício, Ele aplacou a ira de Deus, e foi por amor. Ele olhou a gente pecador, e Ele amou tanto a gente, que é como se você tivesse amado tanto aquelas baratas lá, que tivesse seguido a solução lá do cientista, tivesse transformado em barata, foi lá, conversou com as baratas e mostrou para elas que o pecado, que o esgoto não é o lugar para elas. E algum dia, meus irmãos, nós vamos ser transformados novamente, né, num corpo glorificado, sem pecados por Cristo, porque Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. A gente era pecador. A gente era pecador. Cristo, Ele amou a gente enquanto a gente ainda era pecador. Muitas pessoas vêm para a igreja e falam assim: ah, não, eu não mereço. Ou talvez assim: ah, eu sou muito ruim, né? Sou uma pessoa ruim, o que eu vou fazer na igreja? E eu tenho uma coisa para falar para vocês, irmãos. Deus quer você do jeito que você é mesmo. Eu gostei muito da frase do pastor Glênio, falando que Deus, Ele não se decepciona com a gente. Deus não tem decepção com a gente, porque Deus, Ele nos conhece, tá? Ele não tem nenhuma expectativa da gente fazer coisa boa. Então por isso que Ele não se decepciona. E nós, na nossa miséria, mesmo assim, Ele se entregou por nós, e Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Coloca lá, fazendo um favor, não? 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não adianta você querer amar a Deus em outro lugar, que você não vai conseguir. É Deus que opera a vontade em você, tá? É Deus. Ninguém por si só consegue: acordei num dia, amei a Deus, vou lá na igreja. É Deus que opera essa vontade em você. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou enquanto a gente ainda era pecador. E como que isso funciona? Jesus aplacou a ira de Deus. Marcos 16,16. Coloca lá, fazendo um favor. Marcos 16,16. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Tá aí o jeito que você pode, que a ira de Deus pode ser aplacada na sua vida. É crendo que Jesus, naquela cruz, cobriu todos os seus pecados, se entregou por você e te salvou. Irmãos, a ira de Deus é uma coisa séria, irmãos. É sério. Tem uma passagem na Bíblia, eu não anotei aqui, Jesus lá no Getsemane. Todo mundo já deve ter ouvido falar que Jesus suou, suor de sangue, gota de sangue. O que Cristo estava com medo naquela hora? Será que Ele estava com medo de morrer, de levar chicotada? Será que era isso que Cristo estava temendo mesmo? Irmãos, Cristo conhecia Deus, e Ele sabia que a ira de Deus era terrível. Era isso que Ele estava sofrendo. Era por causa disso que Jesus suou sangue. Ele se afligiu tanto no seu interior,
que chegou a escorrer gota de sangue, porque ele sabia que ele ia passar pela ira de Deus, ele ia ter que sofrer a ira de Deus. É essa ira justa e santa que era para ser para mim e para você, era para nós essa ira. E de certa forma, quem não crê em Cristo, vai passar essa ira também, por toda a eternidade. Essa é a justiça de Deus. Deus não pode compactuar com o pecado. E como que a gente consegue crer, então? Como que a gente tem essa fé, essa crença? Romanos 3:26. É o último versículo aqui que eu li. Romanos 3:26. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra-chave é fé. Vem do além essa fé? Não. Efésios 2:18. Já estou encaminhando para o final aí, irmãos. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Vamos lá, lê todo mundo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Eu já falei que era por meio da fé. E isto não vem de vocês, mas é dom de Deus. Deus faz a obra tão completa, do começo ao fim, que nem a fé que a gente poderia tentar produzir de alguma forma na nossa vida, não vem da gente. É Deus que dá. Então eu falo para vocês hoje, meus irmãos, se você não tem certeza da fé salvífica em Cristo, tá? A palavra diz que todos aqueles que se achegam a Cristo, de nenhuma maneira Ele vai lançar fora. Então peça, irmãos, peça a Ele, que Ele te dê essa fé, porque é a única forma, Deus, é a única forma, irmãos, de Deus aplacar a justiça de Deus contra as nossas vidas, contra o nosso pecado. Peça a Ele, meus irmãos. Se você crê em Jesus verdadeiramente e tem essa fé, a única forma que você tem de mostrar isso é tendo gratidão. Eu vejo tantas pessoas vindo na igreja aqui e tal, mas parece que às vezes eu não vejo tanto empenho assim, tanta dedicação nas coisas de Deus. E Deus, Ele fez a obra perfeita para as nossas vidas. E a única forma, irmãos, da gente mostrar isso para Deus é gratidão, é tendo zelo. Esse lugar que nós estamos aqui devia ser prioridade nas nossas vidas. Tinha que ter prioridade. E às vezes a gente troca a igreja por qualquer outra coisa banal, sendo que Deus entregou a vida para a gente. O mínimo que nós temos que fazer é devolver para Ele as nossas vidas, né? Eu sei que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tantas coisas nesse mundo aí, né, para poder sobreviver, mas diante desse sacrifício enorme que Deus fez pela gente, eu não vejo outra forma, irmãos, da gente poder demonstrar a nossa salvação, é pela gratidão. Então eu falo para os irmãos, vamos, né, caminhar juntos aí com Cristo. E eu creio que Deus ele vai operar poderosamente nas nossas vidas aí, nos dando graça, sabedoria, né, nos dedicando aí para a honra e glória de Deus. Amém? Então é a gratidão aqui que é a palavra-chave. Deus, Ele fez isso, tudo isso por nós. Nós não fizemos nada. Só temos que ser grato. Obrigado, obrigado, obrigado. Nada mais.